Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sabemos que horas você vai acompanhar essa nossa conversa, essa nossa reflexão sobre o Evangelho além do tempo, ou seria além dos templos. De qualquer forma, de toda forma, sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria estarmos juntos em cada roda de conversa, em cada semana, em cada reflexão sobre o Evangelho. Neste penúltimo domingo do tempo pascal, a gente celebra a Ascensão de Jesus. Nesse ano, o evangelho lido nas comunidades é Marcos 16, versículos de 15 a 20. É o evangelho que conta que Jesus subiu ao céu. A gente sabe que isso é uma linguagem muito antiga, mas a gente gostaria de saber, né? Marcelo e Ana também vai chegar aí para bater esse papo. O que é que ocorre hoje em dia? O que é que isso pode significar? Sejam bem-vindos à nossa roda. Obrigada, Badarlan. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo. Com certeza. Marcelo, fala para a gente qual o contexto desse evangelho, como que a gente pode atualizar, o que é que ele traz para a gente. O evangelho é sempre a boa nova de Jesus, né? Mas como neste domingo, o que é que esse evangelho em súmula traz para a gente? Quando a gente fala em ascensão, a gente imagina subida, né? Então, é como se o céu estivesse em cima e Jesus subiu. Quando começou a corrida espacial, o Gagarin, Yuri Gagarin, um astronauta russo, foi um dos primeiros que subiu na direção da Lua, e quando ele voltou, ele disse: olha, eu procurei por tudo que é de lugar, não encontrei Deus lá em cima. Não existe céu. E é claro, ele dizia isso na linguagem dele, mas essa história do céu em cima, o inferno embaixo e a terra é uma antropologia antiga que é preciso a gente superar. A que corresponde dizer Jesus subiu ao céu na linguagem antiga? É dizer Deus assumiu plenamente a humanidade de Jesus. E como a humanidade de Jesus é a mesma humanidade minha e a de vocês, homem e mulher, Deus assumiu a nossa humanidade. O Leonardo Boff tem aquela palavra bonita no livro Jesus Cristo Libertador, em que ele diz: humano assim só pode ser Deus. Portanto, quer dizer, é a humanidade de Jesus, é a humanidade da gente que é divinizada, se pode dizer assim. Então, isso é a realidade da ascensão. Perfeito. Marcelo, os evangelhos dizem que Jesus se negava a fazer coisas extraordinárias. De modo geral, isso é dito nos evangelhos, né? Como então que a gente pode explicar que nesse evangelho especificamente que a gente está lendo nesse domingo, Cristo manda os apóstolos em missão e promete que a palavra será acompanhada por milagres extraordinários, né? Jesus estaria cedendo à religião de milagres que até hoje tanta gente procura e alimenta, se a gente fizer uma leitura ao pé da letra, que é tão perigosa sempre essa leitura, né, Marcelo? Pode chegar a essa conclusão, né, de que Jesus estaria cedendo a essa religião de milagres. É verdade, Ana Helena. Eu acho perigosa essa leitura e penso que não pode ser lida nesse contexto. O contexto é o de ligar a palavra com sinais. A gente está chamando de milagre. No Evangelho, a palavra usada grega, semeion, é sinal. Então, o que significa isso? Que a palavra da gente não pode ser apenas de boca,
Quais são os sinais que acompanham a palavra do Evangelho? O cuidado dos doentes, a preocupação com as pessoas, libertar todo mundo das energias negativas. Então, a maneira de dizer antiga é aquela: se vocês beberem algum veneno, não lhes fará mal, né? Porque é comum em todas as culturas, você encontra isso nas culturas indígenas, nas culturas negras. Quer dizer, a palavra é forte, a palavra é viva, quando a palavra está ligada com o sinal. E o sinal é sinal de cura e é o sinal de uma nova ordem no mundo, de acordo com Deus. É o que a gente chama de reino de Deus. Quer dizer, um mundo em que o amor divino prevalece sobre tudo. Darlan? Tá sem som, Darlan. Vindo. Ai, desculpa, gente. Eu fico aqui pensando ao longo do que a gente vai falando, né? É uma sensação de estar vivendo a profecia. E isso é muito confortante, isso dá muita alegria, dá muito entusiasmo. E aquela sensação lá no fundo de dizer assim, a gente conseguiu escolher a melhor parte. Marcelo, e Ana também, se quiser contribuir, eu acho interessante. Teve uma discussão, Marcelo, que nos anos anteriores, né, nas nossas reflexões de anos anteriores, a gente trazia, mas é importante a gente reforçar e renovar. Porque nos evangelhos, Jesus diz que ama todo mundo, mas nesse evangelho especificamente, diz que quem não crer em Jesus e não for batizado será condenado. E aí vem nosso trabalho, né, que a gente vem fazendo nos últimos anos, sobretudo nessa linha do diálogo interreligioso e tal. Como que a gente explica essa passagem, essa frase, numa perspectiva ecumênica, Marcelo? Ela lida de um modo fundamentalista, é bem isso que você está dizendo. Quem não for cristão, quem não for batizado na igreja, está condenado. Mas, no contexto desse evangelho, o batismo não era ainda uma coisa organizada na igreja. As igrejas primitivas estavam começando o movimento de Jesus. E o batismo, como no evangelho aparece o batismo de João Batista, é um sinal de mudança de vida, de conversão. E conversão não é uma religião, não é uma doutrina, mas é uma proposta de sociedade, de mundo. Então, quando Jesus diz: sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo que sejam batizados na comunhão divina. E nessa comunhão divina, que é o reino de Deus, entram todas as religiões, todas as culturas. Então, ele não pode admitir que Deus condena ninguém, porque Deus não condena, Deus é amor, só pode amar. Mas quem não crê, quem não adere, quem não aceita essa proposta do reino, quer dizer, de um mundo novo possível, a pessoa está condenada porque se condena a si próprio, se exclui. Há um romancista, Darlan, muito famoso nos anos 50 do século passado, que era um francês que morou no Brasil, e nós tivemos amigos em comum. Eu era menino, mas o abade do Mosteiro de Olinda, Dom Basílio Penido, era muito amigo do Georges Bernanos, que é um grande intelectual francês naquela época. E ele escreveu um livro chamado Diário de um Pároco de Aldeia. E nesse diário, o tal pároco de aldeia, lá na França, conversa com a mulher. E a mulher diz: mas, padre, se Deus é tão bom, como é que é o inferno, que vai queimar eternamente? E o padre responde: minha senhora, inferno é não amar. Quem não ama vive no inferno.
Perfeito. Marcelo, eu penso que essa passagem do Evangelho, ela é uma mostra, né, de como realmente a Bíblia não pode ser lida ipsis literis, né? Significa ao pé da letra, né? A Bíblia não pode ser lida de forma descontextualizada, né? Temos que sempre pensar no contexto da época, né? Senão a leitura se torna justamente fundamentalista, né? E leva para caminhos muito perigosos, né? Então, eu acho que esse evangelho é uma boa mostra disso, né? E refletindo sobre o que você falou da ascensão, né, que antigamente era vista de uma forma totalmente diferente, né, como se Jesus tivesse realmente ascendido ao céu, subido, né? Eu penso que o mais interessante é a gente compreender isso, né, como uma divinização interior, né? E essa divinização interior, né, ela se dá justamente na contemplação das pessoas, na vida em comunidade, né, vivendo na lógica do amor, né? Como você acabou de falar, né? Que lembrando aqui a famosa máxima, né? Sem amor nada seríamos, né? Então é assim que eu vejo. Mas eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o que pode significar atualmente essa celebração da ascensão, né? Como que pode se dar isso atualmente? Ana Helena, eu acho que nós vivemos num mundo muito sem esperança e onde as perspectivas de saída são muito poucas. Então é importante que a fé nos diga um novo mundo é possível. Quer dizer, um novo mundo é possível não apenas pela análise social, mas pela opção de fé da gente. E a ascensão é um pouco a contemplação dessa utopia, dessa realidade nova que a gente aspira. O prefácio, quer dizer, o cântico de entrada da oração eucarística dessa festa, diz: Cristo é a cabeça. E por onde a cabeça entra, o corpo vai junto. Então, se Jesus é assumido por Deus na sua glória, no seu reino, nós todos somos assumidos por Deus. E como nós somos, da maneira como cada um de nós é, não de uma maneira idealista, não de uma maneira fictícia, mas de um modo real. Que consolação, que força, que maravilha a gente poder pensar: Deus me assume como eu sou, me ama como eu sou e me dá a vitória de todas as lutas deste modo como eu estou. Você falou que não de uma maneira fictícia, né, de um modo real. Eu estou lembrando que aqui atrás de mim tem... Quem que está aqui atrás de mim? Dom Quixote, né, que lutou contra moinhos de vento, né? Então, não seria o caso de lutar contra moinhos de vento, seria o caso de compreendermos a realidade à nossa volta e especialmente a nossa realidade interior, né, e nos aceitarmos assim. É verdade, Ana. Ana, eu acho que é muito interessante quando você traz essa questão, porque eu falava aqui outro dia, né, que a minha fé aumentou muito mais quando eu entendi o Jesus humano. Então, quando a gente fala dessa ascensão de Jesus, o que seria questionar essa ascensão, né? Como que a gente pode trazer ou ascender juntamente com ele, para que a gente não tenha a ideia, né, do ipsilitre, como você falou. Porque se a gente tem a ideia de Jesus conosco, desse Jesus que subiu aos céus e permanece ressuscitado no meio de nós, a gente tem uma visão... Não era essa palavra que eu queria usar, não, mas é a palavra realista, né? E por falar em essa visão de um Cristo conosco, sem distinção, né? Essa semana vai ser celebrado a Semana de Oração pela Unidade do Cristão. E eu acho que a gente poderia terminar nossa conversa de hoje
falando sobre isso. Sim, sim. E aí, Ana? Bom, essa semana da unidade, né, que é tão buscada aí por nós cristãos, eu digo buscada porque, enfim, nem sempre nós conseguimos, né, realizar plenamente, né, mas pelo menos que estejamos buscando a união, né, e não buscando a divisão como muitos buscam, né. Essa semana é o modo mais profundo de entrarmos na preparação justamente para celebrarmos o domingo, outro domingo que vem, né, que é a festa de Pentecostes, né, e pedir que o Espírito Santo venha como dom da unidade para as nossas igrejas, né. Sabemos que essa unidade só se construirá a partir de baixo, né, e das fronteiras da fé. Precisamos ter coragem para ousar, para conspirar, né, a ressurreição, para fazer com que a conspiração da ressurreição seja uma conspiração de amor, e não aquela conspiração que os militares da época queriam, né, que eles queriam impedir que acontecesse a ressurreição, né? Então, a gente precisa fazer com que nós sejamos mais humanos, né, e mais frágeis, né? Porque se nós nos entendermos como frágeis, né, nós acabamos nos fortalecendo. Marcelo, suas palavras finais, por favor. Você já disse as palavras finais. Tudo que eu posso dizer é que neste ano de 2024, o tema dessa Semana da Unidade é amar a Deus e a outra pessoa próxima como a si mesmo. Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu amei vocês, como eu amo vocês. Então, que esse amor divino, que é o Espírito Santo que dá, que nós pedimos em Pentecostes que se renove em nós, que ele nos fortaleça nesse caminho da unidade. Beijo no coração, até a próxima semana. Beijo, abraço a todos, até o Pentecostes. Beijo no coração, sigamos na unidade, no amor e na utopia. Boa semana para todos e todas.